Então, o nosso tema de hoje é como apresentar o plano de salvação para o pecador. Como apresentar o plano de salvação para o pecador. Você que está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 até o 21. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de João, capítulo 3, 16 até o 21. Aqui, de acordo com os grandes homens de Deus, a Bíblia, se fosse para ser resumida, toda a Bíblia fosse para ser resumida em um versículo só, toda a Bíblia caberia em João 3,16. Toda a Bíblia era se resumida somente em João 3,16. Então abre lá João 3,16 até o versículo 21. Olha só o que diz a palavra de Deus, versículo maravilhoso, o plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até aqui era único, unigênito. Aqui não fala primogênito, não era primeiro, era único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. Olha só. O que não crer já está julgado, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Repetindo, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aí na nossa folha agora, em nome de Jesus. Quem salva é quem, irmãos? Quem salva é Jesus. Ninguém mais aqui na terra salva. O único que salva é Jesus. Só Ele salva. Mas quem apresenta o plano da salvação somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Os anjos, eles queriam apresentar o plano de salvação para o povo, para o pecador. Mas Deus não permitiu. Os anjos não podem pregar a palavra. Os anjos trabalham conosco. Os anjos estão aqui. Os anjos adentram nas casas, não precisam de bater no portão, não precisam de tocar campainha, eles entram. Mas os anjos não podem pregar a palavra de Deus. Somente nós, o povo de Deus, a igreja, nós podemos pregar. Somente nós. Mas só se os anjos pudessem pregar a palavra, irmão, que algo extraordinário, que bênção que seria. Só que os anjos, Deus não permitiu eles pregar a palavra. E se eu não pregar, e se você não pregar, quem vai pregar a palavra, irmão? Somos nós que temos que pregar, mostrar o plano de salvação. Não é pregar abobrinha, é mostrar o plano de salvação para as pessoas. Por isso, continuando a nossa folha, por isso não podemos negligenciar essa tão grande incumbência. O Senhor confiou em nós, nós não podemos decepcioná-lo. Bate no seu peito e fala assim: o Senhor confiou em mim e eu não posso decepcioná-lo. Mais uma vez, o Senhor confiou em mim e eu não posso decepcioná-lo. O Senhor confiou em nós, irmãos. O Senhor nos incumbiu a desincumbir essa grande incumbência missionária. O Senhor confiou em nós
e nós não podemos decepcioná-lo. Um dos sinais que a pessoa está salva é se ela se preocupa com os perdidos, irmão. Se a pessoa está salva, o coração dele não queima para ganhar almas. Ele não preocupa em ganhar almas, ele não preocupa em orar pelos perdidos. Ah, meu irmão, olha aí, se a pessoa não faz isso, se ela não se preocupa com os perdidos, se a pessoa diz que está salva, mas não se preocupa com os perdidos, é um sinal que ela está perdida e não sabe. Ela acha que está salva, ela acha que está por cima da carne seca, está na igreja, eu estou salvo. Na verdade, não está salvo, irmão. Porque a prova, um dos sinais que a pessoa está salvo, é se o coração dele queimar pelos perdidos. Se o coração dele não queima pelas almas, não queima pelos perdidos. Se os olhos dele não conseguem sair uma lágrima por uma pessoa que está na rua e sabe, se essa pessoa morrer, ela está no inferno. Se essa pessoa partir para a eternidade hoje, ela está perdida. Se a pessoa não sensibilizar com isso, é um sinal que ela também está perdida e não sabe, irmão. É terrível. Então vamos aprender 4 passos para apresentar o plano de salvação para o pecador. Jamais nós podemos trabalhar com acusação. Tem pessoas que querem ganhar os pecadores para Jesus, mas ele chega acusando, ele chega apontando o dedo para as pessoas, e jamais nós podemos chegar diante de um pecador apontando o dedo para ele. Jamais. Ele está cheio de acusação, ele está cheio de lamação do pecado, e não é nós apontar o dedo para essas pessoas. Primeiro passo para nós apresentar o plano de salvação é falar do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. É mostrar que Deus amou o mundo, e não é aquele amor de palavras. Deus mostrou, olha, eu não amo vocês com palavras, não. Porque palavra é pouco. Não adianta a pessoa falar assim, olha, eu te amo. Não, você é importante mais na minha vida. Como que eu te amo? Mas ele não mostra esse amor na prática, não ama coisíssima nenhuma. Então, como o namorado gosta de falar que ama a namorada, né? Quando está namorando, olha, eu te amo, meu bem. Eu te amo, meu amor. Todo dia fala, eu te amo. Pega o telefone e fica lá aquela voz manhosa falando que ama. O namorado que ama de fato e de verdade a namorada, ele faz o que com ela? Casa com ela. Ele paga preço, luta, constrói uma casa digna, ele luta, compra os móveis dignos e coloca na casa e fala, eu vou casar com você, eu vou te dar o meu nome, eu vou te assumir, você vai, aqui é a sua casa. Então aí provou que realmente ama, que a maioria fala que ama somente para ter relação sexual. Eu te amo, não, prova o seu amor para comigo, não, prova o seu amor comigo, vai comigo para a cama, prova que me ama. A cama não é prova de amor, irmão. A prova de amor é o altar, eu não é? A prova de amor é estar no altar casando, dizendo para todas as outras mulheres, olha, eu não quero nenhuma de vocês, eu quero essa aqui. É a maior prova do amor de um homem para com a mulher, é ele casando com ela. E assim também a mulher para o homem, é ela casando com ele. Então Deus não falou somente teoria, não. Deus praticou, eu amo vocês. E a prova que eu amo vocês, eu vou dar, ou seja, eu vou sacrificar o meu único filho. Eu só tenho um filho, eu vou sacrificar ele por amor de vocês. Esse é o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu filho unigênito, para quê? Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a Bíblia fala perecer, irmãos, ela está dizendo do inferno. Então, para que não pereça, para que não vá para o inferno. Então, Deus te ama, deu seu amor na sua vida. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 5. Irmão, como eu sou apaixonado nesse versículo de Romanos 8, 5. Que benção. Romanos 8, o versículo 5.
Olha só o que diz: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não podemos estar na carne, temos que estar no Espírito, para a glória de Deus. Então quem está na carne, pratica as obras da carne e não a obra de Deus. Romanos 8:5. Deus te ama de verdade e Ele já provou esse amor com atitude. Então mostrar esse amor para as pessoas. Segundo passo aí, reconhecer que a única coisa que me separa de Deus é o quê? O pecado. A única coisa que me separa de Deus é o pecado. Nada mais me separa de Deus. O diabo não tem o poder de me separar de Deus. As crises não têm o poder de me separar de Deus. As farturas não têm o poder também de me separar de Deus. Vamos lá para Isaías 59, texto conhecido de todos nós. Isaías 59, 1 e 2. Profeta Isaías, profeta messiânico. Isaías 59, versículo 1 e 2. Mostrar para o pecador que a única coisa que o separa de Deus é o pecado, não é doença, não é enfermidade, não é a crise. Eu afastei de Deus porque a crise está brava demais no Brasil, por isso eu afastei de Deus. Eu afastei de Deus porque agora eu estou ganhando muito dinheiro. Não, ganhar dinheiro também não te afasta de Deus. O que te afasta de Deus, separa de Deus, não é o dinheiro, não é a crise, não é doença, não é a saúde. O que nos separa de Deus é o pecado. Então a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Olha só Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. Aqui o profeta messiânico, o profeta Isaías, dizendo para o povo, para a nação: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, diz a palavra. Lá agora em João, Evangelho de João 9:31. João 9:31. Evangelho de João 9:31. João 9:31. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Então fala do amor de Deus, que Deus ama o pecador, depois que a única coisa que separa nós de Deus é o nosso pecado. Romanos 9, 31. Olha só o que diz. Romanos 9, 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este o quê? Atende. Repetindo o versículo 31 aí. Vamos ler mais uma vez o versículo 31 do Evangelho de João, capítulo 9, 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aqui está falando de Jesus, né? Que Jesus falava e Deus atendia ele. Então o que é pecado? Pecado é a desobediência a Deus. Todo pecado é desobediência a Deus. Todo pecado. Você pode ver a mentira, desobediência a Deus, o adultério, desobediência a Deus, o roubo, desobediência a Deus, o vício, desobediência a Deus. Todo tipo de pecado resume num só: desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Então isso é pecado. O que é pecado? Pecado é desobediência a Deus. Nós pecamos fazendo algo. E também nós pecamos por não fazer algo. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá para Tiago. Tiago 4, 17. Aqui muitas vezes nós, da igreja, nós pecamos não fazendo algo. Talvez nós não cometemos prostituição, não adulteramos, não somos viciados em droga, em outro tipo de coisa,
mas nós também não fazemos nada para Deus. Não ganhamos almas para Jesus, não vamos no hospital, não fazemos uma obra assim específica para Deus. Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Olha só o que diz. Quem encontrou, diga graças a Deus. Tiago 4, 17. Isso é muito sério, meus queridos. Nós pecamos não somente fazendo algo, mas nós pecamos deixando de fazer algo. Eu estou na igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não estou adulterando, eu não fico com mentiraiada para ninguém, eu falo a verdade com as pessoas, mas talvez eu só venho na igreja, mas eu só faço isso. Eu não tenho feito mais nada para Deus, não tenho feito nada para o Senhor. Então olha só o que diz, eu estou em pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quando eu sei que eu posso fazer o bem para uma pessoa e eu não faço aquele bem, e eu posso fazer, eu tenho condição de fazer, mas eu não faço, eu estou pecando. Eu sei que eu posso dar uma palavra para a pessoa, fazer o bem, meus queridos. Muitas vezes é dar uma palavra, talvez, a gente acha assim que é uma palavra dura, mas a pessoa precisa de ouvir aquela palavra. Uma palavra assim de conserto, uma palavra de orientação, talvez um puxão de orelha, mas é um bem que você vai fazer para aquela pessoa. As pessoas hoje precisam, irmãos, ser realmente disciplinadas. Nós estamos precisando de dar puxões de orelhas em várias lideranças, em várias pessoas. E talvez esse puxão de orelha é uma prova de amor, é fazer o bem. E se eu não puxar a orelha dessa pessoa, eu estou fazendo o mal para essa pessoa. Igual os nossos filhos, não é? Se nós não corrigirmos, não trazemos para perto, muitas vezes precisamos de dar umas varadas. E essas varadas não é fazer o mal, é fazer o bem. Porque através dessas varadas vai evitar ele de cair nas garras da polícia. Porque se eu não corrigir o meu filho hoje, se eu não dar umas varadas nele hoje, amanhã quem vai estar batendo é a polícia. Mas isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós pais sabemos o bem que podemos fazer e não fazemos. Aí traz consequência atrás. Por isso nós pecamos, infelizmente. Então, quando eu sei fazer o bem para a pessoa e não faço, eu cometo o pecado. Eu sei que uma pessoa está passando necessidade do básico, do arroz, do feijão, do óleo, do mantimento da casa. E eu não faço nada para aquela pessoa. E eu posso fazer. Eu posso levantar, ir na casa do irmão, no outro irmão, pegar uma coisa aqui, outra coisa aqui, e resolver aquele sofrimento daquela pessoa. E eu também estou em pecado. Quando eu sei que eu posso fazer o bem, e eu não faço o bem, eu estou cometendo pecado. Então o pecado é muito sério. E um dos piores pecados que nós cometemos é o pecado da negligência. Quando nós negligenciamos de fazer algo. Eu sei que eu posso estar na igreja, mas não, vou ficar em casa hoje, eu estou cansado, eu quero assistir uma televisão, e aí eu poderia muito bem estar na igreja, mas eu negligenciei a minha vinda para a igreja para ficar em casa com as pernas para cima, então eu estou negligenciando. Eu sabia que eu podia fazer o bem. Eu podia vir para a igreja para adorar o meu Deus, exaltá-lo. Eu poderia dar um abraço no meu irmão, talvez um abraço que eu der no meu irmão, ele vai receber uma paz, vai receber uma cura, uma bênção, um milagre. Então eu negligenciei. Então o pecado não é somente fazer algo, mas sim deixar de fazer algo. Eu também estou cometendo em pecado. Quando eu deixo de devolver o meu dízimo, eu estou o quê? Pecando. Eu sei o bem que eu posso fazer. E eu não estou fazendo, eu estou cometendo pecado. Quando eu não oro, também estou pecando. Quem pecou? Todos. Romanos 3, 23. Portanto, deixar isso para o pecador. Essa ministração, irmão, é uma ministração que você vai estar ministrando numa casa, com uma pessoa que não conhece nadinha de Bíblia, talvez, entendeu? E aí você pensa, não, apóstolo, eu já sei isso aqui de cor e salteado, mas estou passando na sua mão, coisa que você vai estar numa casa que as pessoas vão estar igual estava ontem na casa, irmão. Que em Goiânia é difícil você achar uma pessoa que não conhece Jesus, e ontem nós achamos, aleluia, irmão. Mas como eu saí daquela casa feliz da vida, senti útil, também a gente sente inútil.
Quando você não está ganhando almas para Jesus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui é só desviado, pessoas conhecem da Bíblia tanta coisa, mas ontem tinha numa casa que a pessoa não conhecia, e era sedenta pela Bíblia, pelas coisas de Deus. Eu mandei ela olhando a palavra, e foi cedendo a palavra. Quando fizemos o apelo, irmãos, na hora você, eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Então é algo maravilhoso, é algo extraordinário, quando a gente, em nome de Jesus, ganha almas para Jesus. Romanos 3:23, são textos básicos, versículos simples, que nós temos que levar às pessoas. Talvez você dentro de um ônibus, talvez lá no terminal, talvez de madrugada num cais, foi levar uma pessoa no hospital, no cais, em algum lugar, você está sentado, de repente uma pessoa aproxima de você, e esse é o material. O cristianismo é isso, irmão. Ganhar almas para Jesus não é em púlpito da igreja, é lá no cais, é lá no terminal, é você talvez dentro do carro, dá uma carona para uma pessoa, a pessoa perto de você, e você lembra desses versículos e vai falando para a pessoa, tem uma Bíblia perto de você, você abre e vai compartilhando com as pessoas. São lugares que nós temos que ir para ganhar almas para Jesus. Existem lugares, claro, da Bíblia para nós levarmos a pessoa, especialmente se ela sabe ler, você põe ela para ler na própria Bíblia, para ela ver que você não está inventando nada, está na palavra de Deus, né? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todo mundo sabe de cor e salteado. Olha só, Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Quem pecou, irmãos? Todos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecador. Terceiro passo: todo pecador precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro passo, eu reconhecer que Deus me ama, e Deus já provou amor para comigo. Segundo passo, é reconhecer que eu sou um pecador, e eu como pecador, eu estou afastado de Deus. Há uma barreira chamada pecado que me separa de Deus. E agora o terceiro passo é a solução, é eu entregar a minha vida para Jesus. Todo pecador precisa aceitar Jesus como Senhor e como Salvador.